Senhor povo de Deus, abençoado, tudo bom? Hoje a gente tá começando mais um estudo, né? Então no estudo de hoje vamos ver Daniel 2, tá? Então, no estudo passado, só pra dar aquela lembradinha rápida, Daniel foi levado junto com seus homens para a Babilônia, e depois, né, eles foram levantados como sábios, colocaram em seus corações de não se contaminar com as comidas do rei, e foram levantados como sábios da Babilônia. Eles terem sido levantados como sábios vai ter a ver com o que eu vou falar, com o estudo de hoje, certo? Então vamos começar pra gente não demorar muito, porque a palavra aqui que a gente vai ler hoje, Daniel 2, é um capítulo muito grande e a gente vai ler ele. Não todo, mas os versículos chaves, como os irmãos já sabem. Tá bom, no capítulo 2, ele vai falar de um sonho que Nabucodonosor teve. Mas irmã Ingrid, que sonho foi esse? Esse sonho, ele estava deitado, né, no seu leito, e ele teve um sonho que o perturbou demais. O problema é que ele não lembrava o sonho, e ele queria saber a interpretação. Mas isso complicou a vida dos astrólogos, caldeus, magos, dessas pessoas que interpretavam sonhos para os babilônicos. Então, ele estava deitado, né? Daniel, capítulo 2, versículo 1, que eu vou ler agora. Ele fala assim: no segundo ano de reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. Seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. O sono dele falou: olha, fica aí perturbado com o seu sonho que eu vou embora. Você não vai dormir mais hoje, não. Então Nabucodonosor ficou lá, perturbado, querendo saber, ai meu Deus, qual foi meu sonho? Porque ele queria entender o que era. Tinha que ser muito perturbador, né? Pra ele querer saber o que era. Então, no capítulo 2, versículo 2, vai falar que Nabucodonosor mandou chamar magos, astrólogos e os encantadores e os caldeus para que lhe declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram, se apresentaram diante do rei. Aí a gente já tem um problema. Qual? O problema é que eles ficaram enrolando tanto, menino, enrolaram muito Nabucodonosor, que ele ficou muito irado, não ficou feliz não, ele ficou irado mesmo. Ele falou assim, no capítulo 2, versículo 9, por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas, perversas, para proferirdes na minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Só que aí, os caldeus falaram para ele, lá no versículo 10. Responderam os caldeus na presença do Daniel e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Resumindo, não tem ninguém que pode falar o seu sonho. Não tem. Foi o que eles falaram pro rei. E o rei, mais furioso ainda, olha o que ele fala no versículo 12 de Daniel 2. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Lembra que eu falei pra vocês aqui no começo do vídeo que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram colocados como sábios da Babilônia, e eu disse que eles iam se encaixar nessa palavra perfeitamente por serem sábios? Isso mesmo. Lá no versículo 13 vai falar que os guardas foram atrás deles. Saiu o decreto, fala assim no 13. Saiu o decreto segundo o qual devia ser morto todos os sábios e buscaram Daniel, os seus companheiros, para que fossem mortos. Então foram lá atrás deles por eles serem sábios do palácio para serem mortos, né? E Daniel foi procurar o chefe da guarda, o Arioque, para perguntar a ele o que tá acontecendo assim para o rei mandar do nada matar todo mundo e numa pressa dessa. E Arioque foi lá e falou pra ele, contou a história toda, falou: olha, o rei teve um sonho, perturbou ele, os caldeus, astrólogos, encantadores, ninguém contou o bendito do significado do sonho. E aí Daniel falou: me bota na presença do rei. Gente, essas são as minhas palavras, tá bom? Me bota na presença do rei. E ele foi colocado, ele falou: rei, me dá um tempo, só um tempinho, para que eu possa lhe dar a interpretação. Isso tá em Daniel 2,16.
Daniel pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. E então ele foi o que? Ele foi para casa dele e fez que Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, ficassem a par do caso, né? E eles pediram assim, no 18 vai falar assim, no 17 que dá pra gente entender melhor o 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele falou, numa linguagem bem acentual, gente, vamos orar a Deus, para que ele dê a misericórdia dele sobre a nossa vida, para que ele mostre o sonho pra gente assim, não perecer com os sábios, não morrer junto com os sábios. Então, de noite, em visão, Deus mostrou o sonho a Daniel e a interpretação. No dia seguinte foi introduzido na presença do rei. Mas calma aí, ó. Um detalhe que eu já ia me esquecendo, não posso me esquecer. Obrigada, Jesus, por me lembrar. Ele vai louvar a Deus antes de entrar na presença do rei. Ele vai agradecer a Deus por lhe mostrar o sonho. Vai engrandecer. Olha que coisa importante. Quando Deus nos dá as bênçãos, temos que lembrar de agradecer a Ele. Tá vendo? É importante você agradecer por tudo que Deus faz. Ah, mas meu dia foi ruim. Agradeça. Amanhã pode ser um dia melhor. Se hoje foi ruim, amanhã melhora. Deus, nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Então ele chegou lá na presença do rei e falou o sonho. O sonho? O sonho não. O sonho. Porque ele perdeu o sono, é o sonho. E ele falou assim no versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era grande, o cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. Sua vista era terrível. Quase eu derrubo aqui. Era terrível. Então, assim, ele viu uma estátua e aparentemente a visão, você olhar para aquela estátua, era horrível, era uma coisa feia, entendeu? E olha só, ele vai falar no 32 do que ela era feita. Olha, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços eram de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Está fazendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão e feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, juntamente esmiuçado, o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E depois dele contar o sonho, lá no 36, ele vai falar pro rei o que significava. Ele fala, agora eu vou dar a interpretação. Escuta só o que ele vai falar no 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E de onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou nas tuas mãos e fez dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E um terceiro de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, do oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste do ferro misturado com barro de lado, e como os dedos dos pés eram parte de ferro, e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outro o reino será frágil.
Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lado, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas no dia destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como vistes que o monte foi cortado, uma pedra sem mãos, e ela não esmiuçou o ferro, o cobre, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Amém. Eu vou terminar por aqui, né? Esse foi o estudo de hoje, né? A gente viu o sonho do rei, o que ele sonhou, a interpretação, como foi complicado, como como algumas pessoas ficaram meio desesperadas, outros sábios. Daniel não foi desesperado, ele preferiu pedir a Deus a revelação. Irmã Ingrid, o que a gente aprende com essa palavra? A gente aprende a orar. O segredo dessa palavra toda foi a oração. Eles foram pedir misericórdia a Deus, foram orar a Deus para que Deus revelasse o sonho. E Deus revelou. E louvaram, agradeceram a Deus pela resposta. Quando você ora, busca uma resposta, Deus te responde, agradeça. Amém? Faça igual Daniel. Então, irmãos, hoje eu vou ficando por aqui. Hoje esse estudo foi abençoado, eu gostei muito. Vejo vocês no próximo estudo de Daniel capítulo 3. Até a próxima, que Deus abençoe. Amém.